Olá, pessoal! Bom dia! Eu ia falar boa tarde porque ainda estou no horário, no outro horário, né, do Joga Junto. Mas bom dia! Bom dia! Sexta-feira chegou depois de uma semana muito movimentada nos mercados. O Joga Junto está começando e a gente tem muito assunto para falar. É, Temos temporada de resultados, temos decisão do Fed, temos decisão do Copom, temos esse clima de recessão. Será que vai ter recessão nos Estados Unidos? Será que vai ter recessão na Europa? Eu quero ouvir também do meu amigo Beto, o que ele está achando lá do Japão. O Japão que hoje caiu 6%, né? Elevou os juros nessa semana também. Então, tem muito assunto para a gente abordar. Cenário macro movimentado, é claro, isso tem repercussão no, na bolsa, nos juros e no câmbio principalmente. Falaremos do câmbio também. O dólar batendo aí próximo de 5,80 rapidamente. Muito assunto para a gente abordar no nosso primeiro quadro, que é o famoso mercado em campo. Depois eu vou para a tela defender uma tese de investimento, é o nosso famoso gol de placa. E por último, o terceiro quadro, aquele mais relax, que é quando eu brinco aqui, eu faço um ping-pong com Beto Saadia. Ping-pong não, porque a gente está no Joga Junto. Então aqui é um bate-bola e eu vou falar sobre algumas ações que eu quero colher a opinião do Beto se ele compra ou vende. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Beto, tá me ouvindo? Bom dia. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Fala um pouquinho mais aí. Continuo sem ouvir. Estamos fazendo ajustes técnicos aqui para eu escutar o Beto. Enquanto isso, pessoal, vem aqui, ó, já entra aqui na live, ó, Gelate 777 aqui já está presente. Tem o Luiz Desiderati, Rodrigo César, Rogério RF, Davi Bittencourt, Maximandro, meu xará, Maximandro Antônio, Tiago Santiago. Mandem suas perguntas de cenário macro, ações. Aqui hoje a gente vai falar sobre tudo. O espaço é de vocês. Bom dia, meu amigo Beto Saadia. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tô. Que beleza. Então vamos embora. Boa. Como é que você tá? Obrigado por estar aqui, véspera aí de fim de semana, mas muita coisa para. Cara, essa semana foi. Que isso? 4 reuniões de Banco Central, uma crise no Oriente Médio, uma crise na Venezuela, mais eleição americana, desmonte de carry trade, né? Caramba, um hard landing americano. Cara, que isso, cara? Não, muita coisa. Muita coisa. Resultados meio ruins, né, lá dos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso também. E a gente, até que a gente está se segurando, né, Beto? Vamos começar falando aqui, Bolsa Brasileira tá aí caindo um pouquinho, diante do que aconteceu nessa semana, quedas fortes nos Estados Unidos, até que a gente se segurou, falando de Bolsa, né? Claro, o dólar deu aquela lambida, né, buscando aí mais de 5,70. Os juros também estão meio que comportados. Ontem abriu um pouquinho o longo, hoje já está fechando. Ou seja, juros e bolsa, a gente se segurou. O câmbio é que acompanhou essa maluquice, essa reviravolta que a gente está vendo nos mercados. Essa é a tua leitura também? É essa, e a gente falou um pouco disso na semana passada, como é interessante esse efeito de quando o câmbio dispara, ou seja, quando ele sobe de uma forma muito rápida, muito intensa, você tem fluxo de capital entrando no Brasil, ou seja, por que isso acontece? Porque há uma percepção de que as ações brasileiras elas se tornam muito baratas frente ao gringo, tá? Então, a Bovespa, como você pega ali as grandes top 10 do índice Bovespa, é commodities, exportação e banco. Banco não sofre tanto com juro alto. Commodities também não,
exportação menos ainda, porque o dólar fica depreciado. Então, você tem ali a bolsa segura, de certa forma, né? O que eu Exatamente. acho que a gente pode ter também o fluxo para aí, um setor que você gosta muito, para small caps, é uma temporada de balanços que ainda vai sair aí ao longo da semana que vem, se não me engano, grandes empresas não, médias ou pequenas empresas, pelo menos em termos relativos, né, ao índice Bovespa, vão começar a mostrar os seus balanços e eles vão vir muito bons. Não acho que isso vai também atrair tanto fluxo ainda, acho que isso só vai acontecer quando o cenário de juros no Brasil melhorar. Eu acho que o Copom foi errado, na verdade, Vamos e falar sobre isso. enquanto o Banco Central lá fora foi mais duro até do que o mercado estava esperando. Concordo. Semana que vem a temporada de resultados aqui ganha força, né, ganha tração, né, vão ter muitos resultados sendo divulgados ali a partir de terça-feira, então vamos ficar atentos aqui aos números. Vamos começar lá de fora, Beto, porque realmente tem muito assunto, né? Tivemos decisão do Fed, tivemos alguns indicadores econômicos lá nos Estados Unidos que assustaram o mercado. Acho que é legal abordar isso. Tivemos juros no Japão sendo elevados e ontem, bolsa japonesa com um tombo de 6%. Tá? Vamos começar pela decisão do Fed. Até você já comentou isso, já deu uma pincelada, mas o Fed já era esperada a decisão, né, de manutenção, né, estabilidade, mas na verdade o Powell, né, no seu discurso, deu a entender que fez uma sinalização de que eles estão mais confortáveis para iniciar um ciclo de queda nos juros. E aí o mercado já colocou aí nas estimativas o corte já começando em setembro. Né? Se eu não me engano, mais de 60% da probabilidade que o mercado está colocando é de corte já em setembro. O que você achou da decisão do Fed? Você acha que o Fed pode se movimentar mais, no sentido de ser mais, como é que eu posso dizer, confirmar o corte em setembro, ou mesmo até antecipar isso? Não sei se a próxima reunião é de setembro, né? Na verdade, a próxima reunião é de setembro. Então, a próxima reunião é de setembro, porque a gente teve PMI mais fraco, um PMI que veio 46, lembrando que PMI abaixo de 50 é contração, isso deu uma assustada ontem, tá? E dados de emprego, Beto, que vieram mais fracos, né? O de ontem, né, que teve aumento de auxílio-desemprego, e hoje o payroll que veio bem mais baixo. Até você comentou hoje de manhã, a geração de vagas bem mais baixa. Né? Então, isso talvez possa ser uma motivação para o Banco Central americano acelerar esse processo de queda. Queria ouvir a tua opinião nesse sentido. Pois é, tem muita coisa acontecendo no micro. Tá? Diversos dados antecedentes ao payroll que saiu hoje, eles já vieram mostrando um mercado de trabalho mais manso, tá? Menos aquecido. O que está acontecendo? Mas o payroll veio bizarro. Assim, o payroll veio muito baixo. E tem alguns elementos ali que explicam, por exemplo, o furacão Beryl, que não causou grande calamidade, mas deixou a região do Texas durante muito tempo sem energia. A região de Houston também acabou sendo impactada. Você teve, olha que interessante, uma sessão de ofertas de trabalho por conta do Spring Jobs, né? Por conta daquelas férias de julho, onde os estudantes acabam ofertando mão de obra nesse mês de julho, e essa oferta de mão de obra ela agora cede, porque as pessoas voltam para os seus colleges, para as suas universidades, e muito interessante, você teve também uma diminuição muito grande da imigração americana. Então, você também, por conta de tudo isso, você tem menos pessoas ofertando o seu trabalho, tá? Pode ter algum elemento disso que acabou respingando no payroll, que veio muito fraco de hoje, mas de alguma forma,
isso deve ser restabelecido nas próximas leituras de payroll. Você perguntou sobre o Fed, sobre o FONC. Tá? O que aconteceu do FONC? Você teve lá o comunicado escrito, que veio totalmente prudente, burocrático, dentro do que o mercado esperava, ponderado, mas aí depois vem a coletiva. E a coletiva é sempre um desafio para a pessoa que está lá no palanque, como o Powell, porque você tem, as pessoas podem reconhecer exatamente da forma que eu estou falando, um monte de jornalistas fazendo exatamente a mesma pergunta. Parece aquela entrevista pós-jogo, né? Por que você perdeu? Por que você... o que precisa melhorar, que não sei o quê, e as perguntas elas vão se repetindo, e aí fica meio ridículo o Paulo dando sempre as mesmas respostas. Uma hora ele vai lá, escorrega, e aí ele fala duas coisas que ele falou, duas frases em momentos separados. A primeira delas, sobre a pressão dos jornalistas, é que alguns diretores já, inclusive, manifestavam a vontade de reduzir juros já nessa reunião, de agora. Mas que optou-se por uma prudência maior. E a segunda coisa que ele falou é que se os dados continuassem do jeito que estão, e pelo que a gente está vendo, está continuando, ele falou essa frase, o corte de juros está na mesa. Exatamente, is on the table. Ele falou essa frase. Então, ele, sim, o que o comunicado não fez, ele fez. Tá? Talvez, assim, a coletiva de imprensa é sempre um momento muito perigoso, por isso que o Brasil não faz. Tá? O Brasil ele tenta talvez se corrigir na ata ali. Já aqui no Copom, mas aí a gente vai falar um pouco mais disso, foi um pouquinho do efeito contrário. E aí, olhando para frente, o que está acontecendo? Também ainda para os Estados Unidos, você tem ali o mercado está começando a falar em hard landing, em recessão. Cara, na boa. Assim, recessão foi uma das coisas, se for temporária e limitada, ela é muito bem-vinda, principalmente no momento onde você tem uma taxa de juros ali de 5,5%, ou seja, é o principal instrumento de política monetária de combate à recessão, é você reduzir juros. A recessão que a gente tinha 10 anos atrás nos Estados Unidos, provável recessão, que tiveram algumas, você tinha taxa de juros beirando zero. Você não tinha um instrumento de política monetária para combater a recessão. A recessão ela é um instrumento de processo criativo da economia. Grande parte da evolução do ramp-up exponencial tecnológico dos anos 2000 aconteceu por causa de algumas recessões que tiveram nos anos 90, que fizeram um processo de destruição criativa ali das empresas de tecnologia que não faziam sentido existir, e aí você teve uma série de entregas para o resto do mundo. Os smartphones, o e-commerce, de um jeito muito... a segunda fase do e-commerce, você teve os serviços de nuvem, você teve também agora o que desencadeou agora a inteligência artificial, que não começou agora, semicondutores. Então, não tem problema você ter uma recessão. O americano está muito avesso à recessão e, na verdade, o americano ele ficou mimado. Na verdade, uma recessão ela é muito bem-vinda desde que ela consiga ser temporária e limitada. Eu acho que estão arrumando motivo para realizar posições, para botar dinheiro no bolso. Acho que é isso. Agora os resultados estão meio... não é que estão piores, mas estão mostrando um crescimento menor. Vieram alguns dados que preocupam. Vamos vender as ações. É hora de vender as ações. Acho que tá um pouco esse clima também. Eu acho um pouco exagerado. A desaceleração econômica é benéfica, né? Ela pode ser um pouquinho mais acentuada, mas assim, eu acho que faz parte, como você falou, eu acho que tem espaço, tem gordura para o Banco Central atuar, né? A política monetária está aí, né? A política monetária está aí, e baixar os juros é o que o Banco Central tem que fazer, uma vez que a gente tem alguns sinais aí de quadro recessivo na economia americana. Então, assim, eu acho que estão dando muito alarde para essa situação. Eu não vejo tanto como uma preocupação, assim. Eu vejo como oportunidade. Mas vamos lá. Por isso que eu acho que assim, o Brasil tá até se segurando bem. Até vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria falar de resultados, né? O resultado ontem da Intel foi tenebroso, né? Cortou dividendos, decepcionou no lucro. E a Amazon também. A Amazon também mostrou um resultado mais fraco. Então, assim, quem conseguiu passar ilesa foi a Microsoft, Beto, que veio
com números legais ainda, mas a gente teve Alphabet com mais baixo, Tesla mais baixo, Amazon mais baixo. O que você tá lendo disso? Será que é uma nova tendência? A gente vai, realmente as techs estão perdendo fôlego e a gente vai entrar num cenário agora, num momento de desaceleração mais forte em termos de resultado, de crescimento? Ou você acha que é algo pontual e que nos próximos trimestres já volta? Qual é a tua leitura? Eu acho que é algo pontual, Max. O que está acontecendo é que o mercado americano ele está extremamente temático, ou seja, cada vez se fala, cada vez se fala menos em single names, né, em empresas, e cada vez se fala mais em temas, em setores. Isso é o resultado de muito ETF na economia, eles são muito bem-vindos, óbvio, mas esse é o efeito colateral, de muitos formadores de mercados concentrados, né? Você tem 2 grandes formadores de mercados na Bolsa Americana, ou seja, você pode ter centenas de exchanges, de corretoras, mas a sua ordem acaba caindo, né? Sempre em 2 grandes formadores de mercado. E também, por que não dizer, os traders assim, de automatizados, né? A automação, as ordens que... Algoritmos, os algoritmos. Né? Exato. E não quer dizer, tudo vem de humano, né? Mas as ordens que vêm de algoritmos através de fórmulas já pré-concebidas e cada vez mais proeminentes acaba fazendo com que os fluxos ignorem a personalidade das empresas, né? Ou seja, você tem dinheiro entrando e saindo de diversas empresas que não é alguém que olhou o balanço da empresa, fez um valuation e entendeu se ela era cara ou barata. É simplesmente o fluxo entrando e saindo por conta de questões temáticas. Poxa, quando você vê o índice small lá, os ETFs de small caps, recebendo um fluxo, talvez o maior fluxo semanal da história, o segundo maior fluxo semanal da história da Bolsa Americana, você vê que tem alguma coisa errada, por conta de 2 semanas de bons índices de inflação que saiu, pelo amor de Deus, assim, alguma coisa está errada. Então, eu não acredito que esse movimento vai se perpetuar, pelo contrário, eu acho que as empresas techs, elas estão com mais de 30% do seu patrimônio em caixa, elas têm muito dinheiro para investir. O problema é que a gente não está, por exemplo, a inteligência artificial, quando ela veio para a superfície, né, da mídia, isso já existe há 10 anos, isso já está em laboratório há 10 anos. O que está em laboratório hoje que vai surgir daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, entendeu? Essas empresas estão com muito dinheiro. Talvez a Intel... a Intel também, mas se você pegar as top 10 ali do índice S&P, e se você pegar o que elas têm de caixa, que elas não vão distribuir, o que elas vão investir agora, principalmente na questão da inteligência artificial, dos semicondutores, do metaverso, da indústria de games e tudo mais, você tem uma perspectiva muito boa. A economia americana, por si, está ficando muito concentrada no setor de tecnologia. Isso é um risco também, de alguma forma. Então, acredito que a própria fórmula do índice S&P provoca isso, essa concentração, e isso vai continuar durante algum tempo. Esse rotation ele vai acontecer vez ou outra, mas esse rotation, da forma como ele está acontecendo, como ele não é gradual, né? Sempre quando você vê um movimento que é muito brusco, muito rápido, você não pode tirar tantas pistas de que ele é consistente. Ele seria consistente se você, mês a mês, mês sim, mês também, outro mês também, visse esse movimento, aí você poderia falar, caramba, pô, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Mas quando você vê o movimento numa semana, o maior movimento, o segundo maior movimento de fluxo, isso é uma pista de que isso não vai continuar, tá? É só uma realização. Concordo totalmente. Tem uma pergunta aqui, primeiro dar boas-vindas aqui ao Tobé Janeiro, Davi Bittencourt, Ayrton Fulber. Eu vou pegar uma pergunta aqui do Ayrton. Max e Beto, na visão de vocês, o que esperar do nosso mercado de câmbio e da Bolsa até as próximas decisões do BC e do Fed, que serão só lá na frente? Ou seja, a decisão do Fed vai ser em setembro, né? Pode falar, Beto. Eu queria que você falasse também
a gente enxerga muitos que a gente já falou muito, Aura, Moura do B, que foi também tema da live, a Aura, que a gente inclusive fez um encontro com o CEO, né? Sim, a Horizon, sensacional. Forge e tudo mais. Eles vão divulgar, você bem falou, semana que vem. Eu queria que você complementasse. Eu estou curioso, o que você está esperando do balanço dessas empresas? A Ocean Pack também é outra que a gente acompanha muito. O que você está achando dessas empresas em relação especificamente ao balanço? Você acha que vai ter alguma coisa que está escondida, não escondida, mas que o mercado ainda não percebeu ali? Olha, com relação à Aura Minerals, eu acho que vai vir um balanço muito bom, né? Então, o preço médio que deve ter sido negociado, comercializado do ouro foi muito maior do que na comparação anual, maior do que na comparação trimestral. A gente são empresas que têm é uma empresa que tem receita dolarizada, né? Então o dólar subiu também, vai ser positivo para ela. Bom controle de custos, eu acho que vai vir um resultado muito bom. Eles já divulgaram ali os dados de produção, né? E foram dados médios, mas eu acho que o preço vai fazer com que as margens fiquem mais que haja expansão de margens, né? Então eu tô muito construtivo e animado com o resultado de Aura Minerals. Ocean Pact também, eu acho que vai vir numa tendência muito boa, né? A empresa vem mostrando bons resultados nos últimos trimestres. Acho que o segundo trimestre não vai ser diferente. Preço de diárias das embarcações também se elevando, melhora de margem. Eu acho que é um papel que ainda não andou, ainda não está. Há ainda uma simetria em termos de preço com os resultados que devem ser apresentados pela Ocean Pact. Eu acho que tem muita oportunidade ali em OPCT3. Você perguntou sobre outro papel, Beto, qual foi? Moura do B e Moura do B. Horizon também, que eu sei que você acompanha. Todos devem sair ali por volta ali da semana que vem. Eu tô com acho que não só eles, tem mais gente que vai divulgar semana que vem. Tá lá na minha mesa lá o calendário. Mas Horizon eu acho que não vai ter muita novidade em termos de resultado. O papel tem performado bem, mas eu acho que vai ser um resultado muito em linha com o que foi no primeiro trimestre. E com relação à Moura do B, eu acho que vem bons números. Vem bons números. A prévia operacional da Moura do B foi muito boa. Então isso já é uma sinalização de que pode vir bons números aí de segundo trimestre. Então, ou seja, em linha geral, tô otimista para os números que vão sair das small caps na semana que vem. Então, assim, acho que a nossa carteira vai continuar andando bem depois de um julho muito bom, né? Julho que a gente andou aí 6%, enquanto o índice small caps subiu somente 1,5%. Então, assim, a carteira de small caps realmente destoando aí em relação ao seu benchmark. Mas vamos responder para o Ayrton aí, vamos fazer um exercício de futurologia aqui. O que você acha que pode acontecer com o câmbio e com a bolsa americana e brasileira até a próxima decisão? A gente tem setembro, né? Então, possivelmente ali meio de setembro vai ser decisão do Copom e meio de setembro vai ser super quarta também, Beto? Não sei se você tem essa informação. Acredito que não, ainda não. Ela pula, ela é intercalada, né, a super quarta. Tá. Então, bom, mas daqui a 45 dias tem decisão do Copom, então é meio de setembro, né? E vamos ter também decisão do Fed ali por ali. O que você acha que pode ser aí o caminho do câmbio da bolsa nesse período? Eu vou deixar a bolsa com você, tá? E vou falar do câmbio. Vamos dividir a pergunta. O câmbio está pressionado por alguns motivos. Você tem. A gente já falou muito de Copom e Fed, né? O Copom foi leniente, eu acho que está desancorado, acho que o Copom errou. O Copom fez uma projeção ali com o dólar a 5,55 e o dólar já está batendo na casa ali dos 5,80, tá? Então, claramente, o Copom foi dovish e não abriu as portas para uma alta de juros, vai ter que consertar isso na ata. Você tem uma crise no Oriente Médio, não crise, aumento de tensões no Oriente Médio, isso é inflacionário, isso fala mais em favor de uma alta de dólar, porque tem mais aversão a risco. Você tem
um petróleo sobe, né? Petróleo pode subir. O petróleo sobe e você tem, de alguma forma, uma aversão a risco geral, né? A partir do momento que sai dinheiro dos emergentes, vai para lugares mais seguros, com a escalada de tensões, um medo ali do que pode acontecer, do que pode vir Não a à ser. toa o ouro bateu $2.500 ontem. Exato, o ouro é um reflexo bem tem sido, né? E agora tem uma dobradinha, né? Porque são tensões geopolíticas com queda de juros. Não tem cenário melhor para o ouro, principalmente para a Aura, né? Que foi o CEO que a gente recebeu ontem. Então, além disso, você tem um desmonte do carry trade. Esse carry ele foi montado nos últimos 20 anos. Ou seja, pessoas tirando dinheiro do Japão com taxas de juros zero e aplicando dinheiro em países emergentes com taxas de juros estratosféricas. Em boa parte, esse desarme de posições ele acontece porque o Japão agora começa a ter taxas de juros minimamente atrativas, ainda não tão atrativas, mas o suficiente para já causar um desarme muito grande de saída, de volta do dinheiro, né? Sai dos emergentes, sai também até dos Estados Unidos e vai para o Japão, tá? Você tem uma previsão de uma maior probabilidade de hard landing americanos, também fala mais em favor do dólar. Você tem ainda um desemprego muito baixo no Brasil, que não deu sinais como deu lá fora nos Estados Unidos. E você tem uma coisa muito interessante que saiu na última balança comercial, na conta corrente, que é um fluxo muito grande. Por exemplo, a gente era para estar tendo um superávit comercial, um superávit de conta corrente muito forte, por conta do câmbio desvalorizado. Foi exatamente isso que nos tirou das crises passadas. Não é que a gente não está vendo exportações altas, nem receita de exportação alta, não é isso. É que a importação também está muito alta. Tá? Por que a importação está muito alta? Isso acaba remetendo o dinheiro do Brasil para o exterior, acaba pressionando o dólar, por conta das empresas que estão muito intensivas em compras de serviços de cloud e software. Tá? A gente está vendo isso está começando a ficar relevante, fora as bets, tá? As bets são relevantes. A remessa para blockchain também acaba pressionando o dólar. E ainda, mas pode ser que isso termine, porque foi começou em vigor ontem, a compra de e-commerce estrangeiro, né? Principalmente produtos abaixo de $50, porque a taxa das blusinhas, que são a taxação do e-commerce de produtos abaixo de $50, ela entrou em vigor ontem, tá? Pode ser que pelo menos esse elemento suavize, mas você tem diversas coisas pressionando o dólar, que não é só um cupom leniente, entendeu? Sim. Então você acha que o dólar vai continuar subindo? Essa é a sua opinião aí para as próximas semanas, até a próxima reunião. Então, a minha previsão, fazer previsão de dólar é muito legal, né? Mas não é que o dólar vai subir, é que eu tô vendo as pessoas falando que vai cair. Esse é o ponto. Então, eu tô vendo as pessoas falando, quando é que vai voltar? Então, se eu puder ser um pouco mais seguro na minha previsão, eu queria talvez deixar a mensagem assim, não vai voltar, entendeu? Então, esse é o ponto. Tem muita gente achando que só porque subiu tem que voltar ali para um equilíbrio ali de 5,5 ou até mais baixo, como a gente estava no início do ano. Eu queria só passar a mensagem de que eu acho que não vai voltar. Tá? Então, eu acho que o patamar de dólar não é só pessoas assustadas comprando dólar para se proteger. Não é isso. Tem fundamento. Eu falei alguns dos fundamentos aqui, principalmente fundamentos de fluxo mesmo, de capital, sabe? Uhum. Não, concordo com você. E com relação à Bolsa, respondendo para o nosso amigo aqui, Ayrton Fulber, eu acho que assim, essas próximas 2 semanas, a Bolsa acho que vai caminhar muito ao sabor dos resultados. Né? A minha perspectiva é de bons resultados. Né? Ontem mesmo a XP revisou para cima o target de Bolsa para final do ano, com base numa revisão positiva, né, em maior crescimento de lucros, porque ela está enxergando que os resultados estão vindo aí acima das expectativas. Então, assim, as próximas 2 semanas, acho que resultado. E depois, conforme os dados econômicos americanos forem
sendo divulgados e se confirmar de fato aí uma maior desaceleração, vai vir dados de inflação, vai vir dados de atividade, mais dados de emprego. A gente pode ver o Treasury de 10 anos, Beto, que hoje bateu, se não me engano, 3,80, né? Um fechamento impressionante. Se a gente vê isso aí a 3,5, né, a gente vai ver um reflexo positivo aqui. Tá? Positivo no sentido das pessoas, do investidor gringo tirar dinheiro dos Estados Unidos e talvez migrar para mercados emergentes. E quando olhar o mercado emergente, vai ver uma bolsa brasileira ainda negociando a 8 vezes preço-lucro. Tá? Então, eu acho que até a próxima reunião do Fed, do Copom, eu acho que talvez a bolsa pode alçar até voos maiores. Resultados melhores e fluxo entrando. Fluxo entrando. Claro, vai depender muito da dinâmica ali de juros nos Estados Unidos. Mas eu se tivesse que decidir aqui, eu acho que é bolsa para cima, tá? No próximo um mês e meio. Vamos ver o que acontece. Muito importante acompanhar dados econômicos nos Estados Unidos e o reflexo nos juros, né? O juros de 10 anos, que é o ativo mais negociado do mundo, o pai de todos os mercados, que veio lá dos 4,50 e já está 3,80 os juros de 10 anos americanos. Legal, vamos lá. Já falamos de dólar, falamos de carry trade, né, do Japão. Algum motivo para essa bolsa do Japão ter caído 6% hoje, Beto? Alguma coisa te chama a atenção? Eu acho que, na verdade, não, assim, tá tendo um QT lá, né, assim, os estímulos cederam, mas não vejo motivo não, eu acho que é realização mesmo. Assim, você teve ali um fluxo muito animador indo para a bolsa americana e, caramba, o japonês ele vai começar a conviver agora com taxa de juros um pouco mais alta, então isso, assim, vamos lá, o Banco Central japonês, o mercado estava dividido nessa reunião. Então, por isso que surpreendeu, né, essa alta de juros do Banco Central japonês não era óbvia, não era tão óbvia quanto as reuniões do Brasil, dos Estados Unidos e do Banco da Inglaterra. O Banco Central japonês, o mercado estava dividido, estava 50-50 mesmo. E a partir do momento que o Banco Central sobe, então, com juros, você tem aquele desarme também daquelas pessoas que estavam apostando no lado, na outra ponta. Então, você vai ter durante algum tempo essa realização. É realização mesmo, porque a bolsa subiu pra caramba lá ao longo do ano. Então, é verdade, você mesmo deu um ETF de Japão no final do ano que foi muito bem no primeiro semestre, né? Vale destacar isso aí. E eu fui na tua e ganhei dinheiro. Boa. Mas beleza, vamos lá. Acho que para fechar esse primeiro quadro, acho que seria legal você dar a sua impressão do que você acha que vai vir na ata, né? Porque o Copom, de fato, na tua visão, foi mais dovish do que deveria, né? E o que você acha? Você acha que na ata ele vai consertar essa impressão? Só para a gente fechar com o Copom aqui, para a gente passar para o próximo bloco. Exato, eu acho que a ata tem exatamente essa função de consertar, eventualmente, algum excesso que foi feito para mais ou para menos no comunicado. O que eu acho, um spoiler aqui, o que eu acho que pode aparecer na ata? Pode aparecer eventuais opiniões de diretores que já queriam subir juros ou já queriam que na próxima reunião subisse juros. Tá? Porque o que aconteceu no comunicado? Veio uma decisão unânime, mas, assim, vamos lá, dissenso dos diretores do Copom sempre foi usado como instrumento de viés. O que eu estou querendo dizer? É que se você tivesse uma decisão de manutenção de juros como teve no último Copom, mas se você tivesse um ou dois diretores votando por uma alta de juros, isso sinaliza ao mercado... Sim, um viés, uma tendência. Tem viés, exato. Porque antigamente o Copom tinha viés formal. Sim. Era uma decisão unânime com viés de alta, era assim que era a frase. Morreu o viés, né? O viés foi retirado do comunicado, fizeram ali adotaram um método diferente, e aí usaram os votos como viés, tá? Ou seja, mas agora parece que os próprios votos, e aí é um pouco da filosofia do Galípolo, ele já falou muito isso,
parece que os próprios votos estão sendo sempre, está se fazendo um esforço cada vez maior de entregar a decisão de forma unânime. E se você achar muita loucura, é só olhar o mercado americano. O mercado americano não abre os votos. Tá? Uhum. Pode ter um monte de dissenso lá dentro, são bem mais diretores, né? Mas eles não divulgam isso, eles não são tão transparentes, justamente para evitar qualquer tipo de especulação. Tá? Mas aí, voltando para a pergunta, pode ser que na ata, aí sim, ou seja, pode ser que a decisão tenha sido unânime, mas que todo mundo resolveu, como a maioria queria manutenção, todo mundo votou como relator, né? Assim que fala. Então, pode ser que na ata você descubra... transpareça um pouco que talvez tenha sido uma opinião mais dividida, né? Talvez tenha alguma coisa ali nesse sentido. Vamos tentar desvendar essa ata. Na terça-feira a gente vai recebê-la e certamente Beto Sadia vai ter aquela leitura precisa da nossa ata. Show de bola! Vou passar aqui agora para o bloco 2, que é o famoso gol de placa. Hoje eu trouxe uma empresa que é bem conhecida, acho que do grande público. Mas antes de começar, eu queria só responder a pergunta do Davi Bittencourt, que ele está perguntando aqui de CSN Mineração e Uzi Minas. Meu amigo Davi, eu pessoalmente não curto nenhuma das duas empresas. CSN Mineração até gosto um pouco, mas Uzi Minas não gosto, veio um resultado muito ruim. A minha preferência é por Gerdau. Gerdau Goal 4, ativo que paga ótimos dividendos. Veio um resultado bem melhor do que veio de Uzi Minas. Eu acho que é uma empresa mais bem preparada, no momento melhor do que as demais, tá? Então, se é para eu dar uma recomendação aqui, uma sugestão, eu teria Goal 4 e não teria CSN Mineração e Uzi Minas. Legal! Vamos passar aqui para o gol de placa? Segundo quadro aqui do nosso querido Joga Junto. Hoje eu trouxe a empresa Multilaser. Todo mundo conhece, todo mundo já mexeu em algum mouse, já pegou algum tablet da Multilaser, um pendrive, né? Então é uma empresa, uma marca muito conhecida. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Empresa que surgiu aí na Bolsa, deve ter uns 2, 3 anos, foi naquela última janela ali de IPOs. E de lá para cá, realmente a performance não foi boa. Tá? A empresa teve alguns erros operacionais, sofreu muito ali por ser uma small cap, né? A gente teve muitos resgates em fundos de ações, então muitos gestores tiveram que vender ações da Multilaser e o papel realmente desabou. O que a gente enxerga agora é uma grande oportunidade, tá? Mas vamos falar sobre isso. Antes, passar um pouquinho aqui os highlights de Multilaser, uma das maiores fabricantes de produtos de tecnologia com ampla diversificação de produtos e de canais de venda, né? Então você vai ver aqui que os KPIs, né? Ou seja, desculpa, KPIs não, SKUs, né? São dezenas, centenas, se eu não me engano. São centenas de SKUs, ou seja, realmente a Multilaser ela tem um portfólio de produtos muito extenso. O que ela está buscando fazer agora é enxugar um pouco, filtrar um pouco esses produtos para controlar um pouquinho mais estoque, que foi o grande problema do ano passado. Tá? E ela tem um amplo canal de venda, vou falar aqui um pouquinho mais adiante. Foi fundada em 1987, né, pela família Ostrowiecki, né? Hoje, Multilaser possui aí um portfólio de marcas sempre ligadas à inovação e tecnologia. Possui 2 fábricas, uma em Extrema, Minas Gerais, onde muitas companhias, até a Mercado Livre também tem uma operação importante lá em Extrema. É uma região ali onde há um benefício fiscal, então muitas empresas instalaram suas fábricas, centros de distribuição ali em Extrema. E também em Manaus, né? Muitas empresas também usufruem do benefício fiscal lá da Zona Franca de Manaus. A Multilaser não é diferente. Tem também uma equipe técnica que fica na China para colher e para capturar novos produtos, novas marcas, inovação, tecnologia. Isso é muito legal. Tem 2 centros de logística e mais de 4.500 colaboradores. Uma empresa de valor de mercado de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão. É uma small cap. Aqui um pouquinho
do portfólio de marcas da Multilaser e um pouco dos segmentos onde ela atua. Então, ela divide a sua receita, né, em 4 grandes áreas, né? Office e IT Supplies, ou seja, material, produtos ligados a escritório, né? Estamos falando de pendrive, estamos falando de pequenos computadores, fone de ouvido, mouse, tudo ligado ali à informática, né? Então a gente tem aqui algumas marcas, Multi, Keep e Warrior, tá? Equipamentos da linha Gaming que o meu amigo Beto Sadia curte muito. Mobile Devices, ou seja, tem uma linha ali de produtos ligados a celular, então o celular em si, carregadores, fones também, tudo ligado ali ao celular. Produtos de casa, né? Então, toda a parte ali de pequenos eletrodomésticos, né? Eletrônicos, tal, também ela faz com várias marcas também, e aí cada marca tem tem o seu público-alvo, o seu produto específico, né? Então eles quebram ali em termos de foco de público. E também, recentemente, eles começam a atuar na parte aqui mais de kids e sports. Ou seja, ela hoje fabrica patinetes, ela fabrica produtos para criança, jogos para criança, então assim, brinquedos, linha de esporte também, bicicletas elétricas, ou seja, esses são os 4 segmentos, divisões de negócios da Multilaser. Aqui eu trouxe esse quadro que mostra exatamente como a Multilaser se posiciona no mercado, né, e como ela tem preços muito competitivos, ela se diferencia por preço, né? Então os preços são de fato muito competitivos. Quando a gente analisa aqui a divisão Mobile Devices, então ela tem alguns concorrentes, né? Motorola, Samsung, Acer. E você vê, por exemplo, em telefonia, tem celulares aqui de R$149. Não smartphones, né? Mas aqueles celulares antigos, enquanto a Nokia é R$1.400. Né? Em tablets, por exemplo, ela consegue vender um tablet por R$399, muito mais barato do que um tablet da Philco, um tablet da Nokia. Notebooks, ela consegue vender um notebook por R$1.100, muito mais baixo do que o produto da Acer, o produto da Ultra. Então, isso é algo marcante aqui. Em produtos de escritório também, né? Então, ela consegue, Logitech, né, que é muito conhecida também por ter mouses e tal, ela tem produtos de 239, enquanto ela tem produtos de 39, tá? Produtos de interfone, aqui, segurança, Multilaser consegue entregar um produto aqui de R$49, enquanto a Intelbras R$54, outras de 399. Aqui a parte de Home Electric Products, né, ou seja, produtos de casa, também com preços muito acessíveis, TVs mais baratas, fritadeiras, caixas de som. A caixinha de som da Multilaser, ela tem qualidade e ela é bem mais barata, por exemplo, do que a caixinha da JBL. E também aqui produtos de esportes, por exemplo, ela tem relógio, por exemplo, que vê batimento cardíaco, distância percorrida, então ela consegue preços muito mais baratos que um Garmin, né? Então ela tem o seu nicho de atuação, ela tem o seu público-alvo, né? Um público que não pode ter produtos muito caros, e ela consegue entregar um bom produto de qualidade nessa faixa de preço, nesse público-alvo. Aqui algumas das parcerias, isso é muito legal, porque algumas parcerias são simplesmente usam a Multilaser como uma forma de distribuição, como um parceiro para distribuir os produtos aqui. Outros não, outros a Multilaser ela monta aqui as peças e vende os produtos. Então você tem aqui a Fisher-Price, Microsoft, Razer, Nokia, Targus, ZTE, os drones aqui da DJI, né? Então são algumas das parceiras mundiais, internacionais, que usam a Multilaser como para vender os seus produtos ou como forma de distribuição, tá bom? Aqui eu acho legal esse gráfico mostrar a diversificação de vendas. Olha como as vendas são pulverizadas. Então, pequenos e médios varejistas, né, aquelas lojas
em grandes centros comerciais, tal, respondem por 48% das vendas. Varejo nacional, aí tô falando de grandes magazines como Casas Bahia, que mais? Magazine Luiza, né? Essas empresas maiores, 8,2%. Ela vende muito também para o governo, principalmente computadores, notebooks, né? 14,4%. ISPs são empresas de banda larga, né? Então toda aquela infraestrutura ali de banda larga, cabos, roteadores, né? Tudo que envolve ali o serviço de banda larga, também ela vende produtos para isso, respondendo por 14%. Corporativo, empresas que fecham contratos para fornecimento de laptops, tablets, tal, 6,9%. DTC agora me fugiu, mas é outra linha também de negócio, 7,8%. Ou seja, tem uma diversificação de vendas no sentido que ela não depende de um canal simplesmente de vendas, né? Não tem um peso, não tem uma exposição grande a um determinado canal. Então você tem aqui uma boa diversificação e isso é positivo para a companhia. Por fim, eu queria dar alguns números aqui que mostram exatamente como eu acho que essa empresa está barata. Essa empresa caiu muito desde o seu IPO, tá? E hoje ela é uma empresa de faturamento líquido de 3,5 a 4 bilhões de reais, a depender da performance dela nesse ano. Então, ano passado ela conseguiu fechar em 3,5 bi, mas já tiveram anos que ela fez mais de 4 bi. Eu acho que a Multilaser vai entregar algo como 4 bilhões de reais esse ano. Uma margem bruta, no primeiro trimestre fez 22% de margem bruta, foi um bom resultado comparado ao ano passado, mas eu acho que ela tem potencial para entregar aí 25% a 28% de margem bruta. É uma empresa caixa líquido, isso é muito importante, né? Então, assim, uma empresa que aguenta desaforo, né? No cenário que o varejo, que o consumo está caindo, ela tem caixa líquido ali para suportar a operação. 270 milhões de caixa líquido. É raro uma grande varejista, uma indústria de eletrônicos e tal, ter caixa líquido, tá? Valor de mercado 1,5 bilhão. O EV, que é exatamente o valor de mercado menos o caixa ou mais a dívida, chegamos a 1,2 bilhão. Uma métrica que eu gosto de ver muito nessas grandes varejistas, grandes empresas, é o EV receita. E hoje, a Multilaser entrega 0,35 vezes de múltiplo EV receita nesse momento. 1,2 dividido pelos 3,5, que é exatamente 3,5 ou 4 bi de faturamento. Isso é muito baixo, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, Açaí, Carrefour, que são grandes varejistas, negociam a meio, 0,5, 0,55, tá? Negociar a 0,35 vezes a receita realmente é um múltiplo muito baixo, o que me chama a atenção para a Multilaser. Se a gente pegar também preço sobre patrimônio líquido, ela tem um patrimônio líquido de 3 bi e ela está negociando a 1,5, então ela negocia metade do patrimônio líquido. Também me chama muito a atenção, tá? Em outros momentos, ali 2017, 2018, 2019, as small caps que mais andaram nesse período foram exatamente aquelas que estavam negociando a 0,3, 0,4, 0,5 preço-valor patrimonial, né? Eu vivi esse momento e vi que essas empresas subiram 300%, 400% nesse período. Acho que pode acontecer a mesma coisa com o Multilaser, uma valorização expressiva, porque realmente ela está muito depreciada. Em 12 meses caiu 42%, tem muito espaço ainda para subir. Uma empresa barata, uma marca forte e que teve um resultado muito ruim no ano passado, problemas de estoque, realmente se estocou muito e as vendas não vieram como se planejava, teve também atraso na entrega de produtos importados. Então, foi um ano muito ruim, mas eles arredondaram ali, colocaram as empresas no trilho e eu acho que vão mostrar bons resultados ao longo de 2024, o que vai fazer com que esse papel se valorize. Essa é a Multilaser, meu amigo Beto Saadia. Gostou do case? Conhecia a Multilaser? O que você acha? Eu conheço ela desde o IPO. Ela tá com caixa líquido já positivo, foi o que eu vi lá. Sim, 269 milhões de caixa líquido.
Era isso que o mercado estava esperando, era isso que o mercado queria, né? Justamente porque ela se endividou muito, ela fez um enredo muito parecido com muitas empresas fizeram, que é encarar o período da quarentena como eterno. E aí você, obviamente, nesse período, você teve a pandemia e o pós-pandemia, né? Nesse período de 2 anos pós-pandemia, as vendas dispararam, né? A Multilaser disparou de vender e acabou estocando como se isso fosse perpetuar. Muita gente Exatamente, fez isso. exatamente. A diferença dela, por exemplo, com uma Magazine Luiza, é que ela tinha estoque, né? Ela estocou muito e ela teve que desovar estoques a preços baixos. E aí, a margem foi lá para baixo, exatamente. Exato. E aí ela consertou o caixa e está pronta para crescer agora. É importante dizer que a Multilaser opera e cresceu num ambiente regulatório muito ruim do Brasil. Falando de macro, você fala do micro, me resta aqui o macro um pouco. Que você sabe falar melhor do que eu, mas a gente teve um advento do e-commerce estrangeiro muito grande, Alibaba, essa Temu e tudo mais, e existe no Brasil uma lei antigaça, dos anos 90, de que se uma pessoa física envia uma espécie de um presente para o Brasil, sei lá, uma pessoa na China manda um presentinho para o Brasil, isso está isento de imposto. E por que é assim? Porque, poxa, não é um fluxo relevante para se coletar imposto. E aí até ao momento que você vê que uma pessoa física mandou 8 milhões de itens para o Brasil. Fala, cara, mas tem alguma coisa errada. E aí começa o programa do governo para consertar isso. Que é o remessa conforme primeiro, né? Já tem mais de um ano. Algumas empresas aderiram, todas as empresas aderiram, as empresas grandes, e aí agora a taxa das blusinhas que entrou ontem em vigor, né? Que é para consertar o problema dos abaixo de $50. É importante dizer que a Multilaser também opera num ambiente regulatório interessante, né? Ela não importa, nem sempre ela importa o produto final, ela importa o componente para poder montar aqui, e aí onde é que ela monta? Na Zona Franca. Ou seja, ela também se beneficia de um processo. E aí também, se você vê o governo, assim, a indústria brasileira ficou muito para trás em relação ao agro, em relação aos serviços, né? E há, de fato, realmente uma tentativa de você restaurar isso. Poxa, foi lançado agora, principalmente pelo BNDES, mais títulos isentos de R que pudessem ajudar nessa captação de dinheiro para fomentar a indústria. Tá? Teve o programa Indústria Brasil, se eu não me engano, do governo, o programa Nova Indústria Brasil também. Então, a indústria que é uma indústria da Multilaser, além de uma distribuidora, ela atua num nicho muito interessante, vai usufruir de um ambiente regulatório muito melhor. De novo, não é protecionismo. O que a gente antes era destrutivismo. Você tinha um produto importado que não pagava imposto e um produto local que pagava. Então, isso agora está sendo consertado e a Multilaser vai surfar isso, principalmente agora com caixa líquido, que era o que estava dando problema para ela. Né? É isso aí, perfeito. E uma coisa bem legal é que no início desse ano, né, depois dos resultados do quarto trimestre, o Alexandre, né, Ostroviec, que é o CEO da companhia, foi muito transparente. Eu gosto de ouvir transparência de CEO. Né? Falou, erramos, tivemos um ano difícil, erramos, mas consertamos, sabemos onde foram os erros e agora estamos colocando a casa em ordem novamente. Isso, depois, eu me lembro que depois dele ter falado isso, as ações subiram fortemente. Ou seja, o mercado gostou dessa transparência e saber que realmente tudo de ruim ficou no ano passado e que agora a empresa está preparada para novos ares e novos rumos. Legal, eu gosto muito de Multilaser, fica aí a dica. É uma small cap que, situação melhorando para as small caps em geral, eu acho que é um papel que vai andar bem. Fica a dica aí do nosso gol de placa. Vamos lá, terceiro quadro, aquele bate-bola, para a gente fechar bonito aqui, para a gente fazer aquele sexto, Betão. Vamos lá, compra ou vende?
Queria saber a opinião também da turma aqui do chat, hein? Vou falar aqui os papéis, vocês falam aqui se compra ou vende papel, hein? Então participem aqui no chat. Vamos começar com Vivo. Compra ou vende? Telefônica Brasil Vivo. Eu tô vendo no chat lá, o VIX é Vivo, o que é o quê, né? Então, mas sobre Vivo, para quem gosta de carteira, não é uma empresa barata, mas para quem gosta de uma carteira de dividendos, Sim. Pelo amor de Deus, tem que ter. Mas eu, pessoalmente, eu vendo. Vende? O Alexandre Natalino também está falando aqui que vende. Eu compro o Vivo. Eu compro o Vivo porque é um papel da minha caixinha ali de dividendos. Acho que é um papel bem legal para se ter. Paga aí 8% de yield. Ela é o famoso zagueiro do time, né? Uma carteira que nem um time de futebol, né, Beto? Ela é o zagueiro. Aquele zagueirão ali, não vai cair muito, não vai subir muito, mas vai pagar bons dividendos. Então, 1-1, compra e vende. Na verdade, 2-1 para venda, porque o Alexandre Natalino aqui falou que vende Vivo. Vamos lá, segundo papel CPFL, o código CPFE3. Começo por aqui, é compra. Para mim é compra, uma das empresas mais completas do setor elétrico, atua em geração, distribuição, tem um pouquinho de transmissão, tem energia renovável, CPFL Energia, controlado pelo grupo State Grid chinês. Acho que é uma empresa sensacional, múltiplos ainda interessantes e paga seus 8, 9% de yield. Beto Saadia, compra ou vende CPFL? Então, Max, eu gosto muito dessas empresas defensivas, elas estão muito... assim, eu falo mesmo, assim, eu prefiro ter elas do que ter a debenture dessas próprias empresas, sabe? Pegar falando aí mais ou menos de duas ações que também tem o dividend yield de 8%, mais o crescimento operacional dessas empresas. Caramba, a gente está falando aí de IPCA mais 15, talvez, de setores que, caramba, assim, super estáveis, vai. Então eu prefiro muito, assim, sabe? Você ter a parte defensiva nesse tipo de ação, tanto em Sim. Vivo quanto em CPFE. Concordo. Fala aí. Eu compro também, porque colocar a parte defensiva da minha carteira nela, eu prefiro outras empresas mais descontadas do setor de energia, que eu acho que a gente vai ser até a próxima empresa para falar, mas eu vou comprar porque o setor de energia para mim é muito caro, muito desejável na carteira para compor a parte defensiva. Não sei se você percebeu, mas eu trouxe aqui hoje só Dividend Players. São ações da nossa carteira de dividendos aqui. A exceção aqui é só Suzano, que é o papel aqui que o Gelate 777 está pedindo, a nossa opinião. Vamos começar com Suzano, então. Começar não, vamos partir para Suzano. Suzano, compra ou vende? Lembrando que Suzano tem 100% da sua receita dolarizada. Com esse dólar aí próximo de 5,80, isso pode ser muito positivo para ela. O que você acha, Beto? A gente veio vendidão na ação, né? Mas ainda na ocasião que tinha aquele imbróglio da IP, da International Paper. Mas desde então a gente já vem dando desfazendo essa venda. Então é compra, óbvio. Eu também compro, Suzano. A maior empresa aí de papel e celulose do mundo, né? O market share é muito relevante. Eu gosto de Suzano, para mim, 2-0. Gelate, o que você acha? Gelate 777 aqui do chat, compra Suzano ou vende Suzano? Dá a tua opinião aqui, por enquanto tá 2-0 para compra. Respondendo aqui, eu passo o teu voto aqui em Suzano. Vamos lá, mais uma elétrica, Eletrobras. Compra ou vende? Eletrobras que foi muito bem, tá, nos últimos dias, né? Passou até dos R$40, papel que está na nossa carteira de dividendos, na nossa carteira Max Ações. E também temos um swing trade lá com o meu amigo João Tonello em Eletrobras, que está dando dinheiro. Tá? Elet eu acho que pode alçar voos maiores aí, tem um papo aí de resolver alguns litígios com o governo, isso está avançando, empresa que pode vender mais ativos, né? Pode pagar mais dividendos. Eu acho que a Elet 3 está atrasada, eu acho que tem muita oportunidade ali. Para mim é compra, Elet 3. Para mim é compra.
eu sou entusiasta da Eletrobras como um grande player onde tem maior valor percebido e não explícito ainda no preço das ações. Dependente Totalmente, exatamente. do governo, isso aí em algum momento vai chegar num acordo lá, o governo está tentando abocanhar um pedaço, vão dar, porque o governo é o que ele está fazendo todas as empresas, mas em algum momento vai se assentar, estabelecer, entregar o que o governo quer, fazer eles pagarem também, eventualmente, não vai ser de graça. E é isso. E vai seguir aumentando a eficiência operacional dela, porque o governo não vai participar efetivamente do controle da empresa como era antes. Né? Sim, eu acho que tem muito mato alto ali na Eletrobras e se eles tiverem um bom desempenho ali, o management começar a cortar esse mato, vai gerar muita eficiência de fato. E o Gelati falando que compra também Suzano, então foi um 3-0 aqui em Suzano. Próximo papel, Lavi. Lavi, que é uma empresa de real estate focada na alta renda. Essa semana o Itaú colocou a Lavi como a principal, como a top pick do setor. Você sabia disso, Beto? Itaú elevando aí Lavi. Para minha compra, é a nossa representante na carteira dividendos, Lavi e Cirela. Tá? Então, para minha compra em Lavi, o que você me diz, Beto Sádia? Corajoso o BTG, mas a empresa realmente é muito boa. Ela merece. Foi Itaú. Itaú. Merece. Mais ainda, né? Talvez tenha ali estejam fazendo algum bem bolado ali entre o Itaú. Ganhar um clientinho é sempre bom, né, Marcos? É verdade, pode ser. E, poxa, mas a empresa é muito boa, crescimento, baixa alavancagem, valuation, sei lá, de 5 vezes PL, é muito baixo mesmo. Como muito baixo. Muitas construtoras que a gente já falou aqui, né? Moura do B também, foi tema do nosso último encontro, então não é parecido, mas é mais parecido com a Cirela, né? Mas é muito bem-vinda ela na carteira, sabe? Sim, concordo. Mais uma empresa aqui da nossa carteira de dividendos. Lembrando que quem quiser saber mais sobre a carteira de dividendos e sobre outras carteiras recomendadas aqui da Nomos, não deixem de apontar o seu celular aqui, clicar no QR Code, que você vai ter mais detalhes sobre elas. Está aí na sua tela. Para fechar, últimos 2 papéis aqui, BB Seguridade e Gerdau. Vamos lá, BB Seguridade está próximo do high histórico, tá? Mas a empresa continua mostrando crescimento de lucro, entrega aí mais de 10% de yield. É um zagueiraço. O Beto Saadia, que é flamenguista, eu diria aí que é o Moser, a BB Seguridade, do time de 81. Então, assim, eu tenho BB Seguridade, uma posição pequena, para exercer esse papel mais de defesa. O que você me diz, Betão? É um Juan, né? Por que não dizer? Eu estava no Maracanã o primeiro dia que o Juan entrou em campo. Hoje ele está lá já de barba branca. Ainda está no Flamengo, né? Como um diretor lá, né? Como diretor, como suporte técnico ali. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas a gente vê os vídeos dos treinamentos, a gente vê ele andando para cima e para baixo. E é um zagueiraço, né? E qual era a ação mesmo? É a BB Seguridade. Ela é uma empresa, é uma zagueirona, mas ela tem vias de crescimento muito fortes, principalmente por conta do enxugamento da previdência pública. Ela é uma seguradora e a parte de previdência privada complementar dela está crescendo muito. É um número que pouco se dava bola. E aí esse fluxo está entrando. Quem está capturando isso bastante é ela. Fora outras independentes, né? Mas eu acho que ela fica num ambiente muito privilegiado para capturar a previdência pública, dado toda a sinergia que ela tem também com os bancos públicos, né? Sim. E para fechar, Gerdau. Gerdau, que para mim aí é a melhor siderúrgica do país, com grande exposição ali nos Estados Unidos. Ela pode ser muito beneficiada em caso de vitória do Trump, né? A gente já abordou isso em outros programas aqui. Mais de 50% do EBITDA, da geração de caixa operacional da Gerdau, vem da operação americana. Então, por isso, Gerdau
é compra para mim, além de pagar aí yield próximo de 10% na Goal 4. Betão, curte Gerdau? Eu gosto muito de Gerdau e é isso aí. O Trump, na verdade, vamos lá, se a Kamala começar a ganhar muito terreno, e está ganhando, principalmente nas classes mais jovens, assim, a Gerdau vai sofrer um pouquinho, tá? Mas eu acho que esse protecionismo vai acontecer de qualquer maneira. Com Trump ou sem Trump. Aqui com Trump, ele acaba sendo mais verborrágico. Então, isso acaba pegando mais nos preços. Mas independente de quem ganhar, o que o Trump está brigando vai acontecer de qualquer maneira, tá? Principalmente porque a gente pode ter um split government, né? Mesmo se eventualmente a Kamala ganhar, você vai ter, provavelmente, pode ser que você tenha um congresso republicano e assim vai, entendeu? Então, compra. Beleza. Show de bola, aí, ó, carteirinha de dividendos pronta para vocês aí com Vivo, CPFL, Eletrobras, BB Seguridade, Gerdau. Se você quiser automatizar essa carteira, não deixem de investir aqui na carteira Max Dividendos da Nomos. Pessoal, muito obrigado, agradecer aqui o Alexandre Natalino, Gelati, Ayrton Fuber, Renato Calonga, Davi Bittencourt, Tobé Janeiro. Obrigado pela presença de vocês. Participem sempre, divulguem o programa. A ideia é a gente fazer aqui um grande resumo do que aconteceu na semana, dar nossa opinião, insights de mercado e sempre falar sobre boas ações, sobre boas oportunidades. Betão, um grande abraço, boa sexta-feira e um bom final de semana para você, meu amigo. Obrigado, gostei muito dessa conexão Rio-São Paulo agora. O programa ficou bem dinâmico. E, caramba, a gente se vê semana que vem, se não for antes, né? Diante de tanto conteúdo que a gente está fazendo na Nomos TV. Tem aí os programas da Bruna, o Joga Junto, nosso, tem... Ação e Reação, segunda-feira. Ação e Reação, agora com o Morning Call, né? Que é o Bom Dia Investidor, que já começa mais cedo, com a Isabela e convidados, tem o Eric entrando. Caramba, a Nomos TV... Principalmente nessa parte da manhã, ela está muito dinâmica, é aquele tipo de TV que você já pode deixar ligada ali no escritório, para ficar aquele fundo, aquele ruído branco, e olhando de vez em quando, tudo mais. A gente sabe que tem Olimpíadas, mas aí dá para deixar numa outra telinha também. O meu produtor aqui está falando o quê? Histórias Não Contadas, que vai sair quando? Semana que vem. Semana que vem? Semana que vem. Não era esse domingo? Na semana que vem vai sair. Era TV primeiro, depois... Tá bom. E tô cobrando aqui o pessoal da edição para fazer isso rápido. E a gente está cada vez mais também ativo também nos nossos canais de Instagram, no Trade News, e também no portal Trade News, que a gente está emulando diversos conteúdos que a gente sai aqui, a gente está reportando, fazendo shorts, fazendo os resumos e colocando lá. Então, caramba, falei muito. Obrigado. Muita informação, muita qualidade. É isso aí, esse é a Nomos. Bom fim de semana, galera. Valeu. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto. Esse foi o Joga Junto. Semana que vem tem mais Joga Junto e Ação e Reação, segunda-feira comigo e João Tonella. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.